Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O maior mandamento é o amor. A liturgia deste domingo destaca o maior mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. No livro do Êxodo encontramos uma série de leis sobre os deveres para com as categorias sociais mais necessitadas naquela época, no tempo de Jesus, estrangeiros, viúvas, órfãos, endividados. No Novo Testamento, essas exigências são plenificadas pelas palavras de Jesus, ao pôr em paralelo o amor a Deus e o amor ao próximo. Mais que palavras, a obra redentora de Cristo é a expressão de seu amor ao Pai e ao ser humano. O Filho de Deus é verdadeiramente aquele que se fez próximo de quem mais necessitava da plenitude da vida. No centro dessa liturgia está o tema do amor a Deus e ao próximo, definido por Jesus como o maior mandamento da lei e o coração de toda a Escritura. Na primeira leitura, garante-nos que Deus não aceita a perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres, dos mais fracos. A título de exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e das pobres vítimas da especulação dos agiotas. Qualquer injustiça ou arbitrariedade praticada contra um irmão mais pobre ou mais fraco é um crime grave contra Deus que nos afasta da comunhão com Deus e nos coloca fora da órbita da aliança. A narrativa da primeira leitura deixa claramente que Deus não aceita o mundo construído na opressão e no desprezo. E sugere que nós, fiéis a Deus, a palavra, podemos tolerar as situações que roubam a vida, a dignidade dos mais pobres, dos mais fracos. Na segunda leitura é um exemplo prático de amor a Deus e ao próximo, concretizado no perdão e na perseverança. Paulo elogia os cristãos de Tessalônica por perseverarem na fé, apesar das tribulações pelas quais passaram. Eles imitavam o modo de viver de Paulo e, em última instância, o modo de viver de Cristo. Quando abraçaram a fé cristã, sofreram calúnias, outras perseguições dos moradores da cidade. Mesmo assim, nada os impediu de perseverar no amor a Deus e na divulgação do Evangelho entre os que os perseguiam. Isso mostra que o amor ao próximo não é sinônimo de ajuda aos aflitos. O próximo é aquele de quem me aproximo, seja para ajudar, seja para perdoar. Não podemos confundir próximo apenas com necessitados. Os cristãos de Tessalônica eram alegres, apesar das perseguições, não sentiam uma alegria superficial como a que brota de um coração vazio, dissentido ou sedento por diversões. Tratava-se antes da alegria profunda de quem não guarda rancor, de quem sabe perdoar e amar. Eles perseveravam no amor a Deus e ao próximo. O Evangelho apresenta mais um episódio do ministério de Jesus em Jerusalém. Como sabemos, essa foi a fase mais tensa de toda a sua vida. Após uma entrada triunfante na cidade, sendo aclamado como filho de Davi e profeta, logo surgiram conflitos com as classes dos dirigentes que não aceitavam sua proposta de reino dos céus e, consequentemente, não o reconheciam como o Messias. O Evangelho de hoje nos situa diante de uma pergunta muito importante, não apenas para os judeus, mas também para nós, cristãos. O maior mandamento é importante para nós, seguidores de Jesus, porque o mandamento nos reporta a prática do Evangelho. A resposta de Jesus, fundamentada na Escritura, une dois mandamentos já conhecidos e praticados pelos judeus. O primeiro é amar a Deus, Deuteronômio 6, versículo 5, que resume a vocação própria de Israel, a razão de sua existência. Em Cristo, essa vocação estendeu-se a todos nós, chamados a amar a Deus no Filho amado. Ele nos ensinou o caminho de acesso a Deus, Pai, no amor e na doação de sua vida integralmente. O segundo é amar o próximo como a si mesmo, como nos narra Levítico, capítulo 19, versículo 18, cujo fundamento é Deus que ama o ser humano. A realização desse mandamento faz parte da vocação de Israel. E em Jesus chegou a plenitude, porque Cristo amou o próximo, não como a si mesmo, mas como o Pai o ama. Deu-se totalmente ao outro, como se dava totalmente ao Pai e como o Pai se dava a ele.
sem reservas. Por isso, unir os dois mandamentos é defini-los como vontade de Deus, expressa na totalidade da Escritura, lei e profetas. Jesus apresenta uma novidade à sua época e também a nós. Portanto, Jesus quer ressaltar que o mais importante para cumprir a vontade de Deus não é muito fazer, seja por Deus, seja pelos irmãos. O importante é ser para o outro, como ele próprio foi para Deus e para o próximo. Toda a sua vida e missão traduziram quem ele é, o Filho amado. Toda a sua ação em prol do outro foi baseada no amor filial, fonte da sua existência. Toda a Escritura, lei e profetas, testemunhas que a realização da vontade de Deus está no cumprimento do duplo mandamento de amar a Deus e ao próximo. Tudo mais, nossos afazeres, nossas devoções, etc., só tem sentido se nasce nesse mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Assim como a vida de Jesus, a vida daqueles e daquelas que vivem como Ele, é um convite a sacudir a nossa passividade, a recuperar a indignação ética diante da situação injusta desse mundo chamado moderno, civilizado, e ao voltar ao essencial da proposta de Jesus, do Evangelho, do mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Somos capazes de avistar no rosto do irmão o rosto de Deus? Fica aí essa pergunta para nós. Convido você a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal, dê seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe de sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.